Brigas com a família, paixões arrebatadoras, decepções amorosas, relações com prostitutas, rupturas polêmicas com pintores amigos, automutilação, suicídio. Houve de tudo na surpreendente vida de Vincent van Gogh. Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem sexo, tem traição, tem evangélico, tem ateu, tem triângulo amoroso, tem swing, tem neinha, tem filha da puta, tem a porra toda. E hoje nós falaremos sobre o mundo íntimo de Vincent van Gogh. Nós embarcaremos em uma jornada pelo universo único desse gênio da arte, explorando os laços entre os seus amores e as nuances da sua genialidade. Vincent Willem van Gogh, nascido em 30 de março de 1853, lá na pequena cidade de Grootzandert, espero que seja assim que fale, lá nos Países Baixos, foi um dos pintores mais influentes da história da arte. A sua contribuição singular para o impressionismo e o pós-impressionismo não apenas deixou uma marca indelével na história da pintura, mas também revelou um olhar único para a expressão emocional e a beleza que transcende o comum. A vida de Van Gogh foi marcada por desafios e paixões, e desde seus primeiros anos até os últimos momentos mais turbulentos. Van Gogh, filho de um pastor, ele teve uma educação muito rigorosa e inicialmente trabalhou em uma galeria de arte lá em Londres antes de se dedicar completamente à pintura. A sua jornada artística começou lá na Holanda, onde a sua paixão e habilidade começaram a florescer, mas infelizmente as suas obras não foram compreendidas ou apreciadas por muito durante a sua vida. Vincent enfrentou sempre lutas internas e externas, desde a busca pelo seu propósito de vida até nas dificuldades financeiras persistentes. No entanto, cada desafio foi um fio condutor singular que exalava emoção, intensidade e um olhar íntimo para a condição humana. Ao longo deste episódio, mergulharemos nas complexidades dos amores e das loucuras que moldaram a trajetória de Van Gogh, utilizando este livro aqui, As Mulheres de Van Gogh, que eu amo muito, do Derek Fell. Vou ler só um trechinho da contracapa para vocês. Brigas com a família, paixões arrebatadoras, decepções amorosas, relações com prostitutas, rupturas polêmicas com pintores amigos, automutilação, suicídio. Houve de tudo na surpreendente vida de Vincent van Gogh. Mas houve, sobretudo, um amor pelos seres humanos e dedicação à arte na história desse homem, carente e apaixonado que buscava na pintura e nas mulheres um meio de fugir da angústia e da rejeição. Esse livro é muito bom. Cara, é mais do que uma biografia. O autor traz especialistas, traz psicólogos, psiquiatras para explicar alguns comportamentos de Van Gogh e o que levou ele a certos comportamentos. É muito interessante. Vincent van Gogh, desde os primeiros anos de sua vida, mostrou uma inclinação para a arte. Ele era o filho de Theodorus van Gogh, um pastor, e Ana Cornélia Carbentus. A sua criação em um ambiente pastoral influenciou profundamente a sua relação com a natureza e as cores vibrantes que caracterizariam as suas obras. A sua experiência inicial como aprendiz e negociante de arte em Londres marcou um ponto de virada, despertando a sua verdadeira paixão pela pintura. A decisão de dedicar-se integralmente à arte não foi inicialmente compreendida por sua família, principalmente por sua mãe, mas essa escolha definiria o seu destino e a história da arte também. E com a sua família desempenhou um papel central em sua vida. O seu irmão Theo não apenas ofereceu apoio financeiro, mas também desempenhou um papel de confidente e de crítico muito construtivo durante essas trocas de correspondências. E é muito legal que nas cartas, essas trocas entre os dois revelam uma mútua influência emocional nas suas vidas. As cartas entre o Vincent e o Theo não apenas são registros de eventos, são janelas para a alma do Vincent, como ele mesmo gostava de ser chamado. Por isso que eu falei muito Vincent, não Van Gogh. Em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: no futuro, o meu nome deveria ser colocado tal como eu assino as minhas telas. Vincent, e não Van Gogh.
Cada palavra, cada expressão revela as emoções profundas de um artista cuja intensidade criativa entrelaçava com as complexidades da sua vida pessoal. É muito legal isso que nas cartas ele descreve a intensidade das cores ao pintar sobre a luz do sol. Ele expressa um fascínio pela natureza e também revela as emoções que brotam ao criar suas obras. Além disso, ele compartilha as suas batalhas contra a solidão, as suas frustrações financeiras e também a dificuldade de ser compreendido como artista. Essas confissões íntimas proporcionam uma visão mais profunda do homem por trás lá das pinceladas, revelando as tensões que alimentavam a sua busca incessante pela autenticidade artística. Essas correspondências são peças fundamentais para entender a mente do pintor e tem outro livro para indicar chamado Van Gogh Cartas a Theo. É um pocketzinho da LPM de 300 e tantas páginas, ou melhor, 400 e tantas páginas, mas é um compilado bem bacana, tem centenas de cartas trocadas com o irmão e, além disso, tem alguns esboços do artista. Se vocês quiserem uma resenha, quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre ele em um próximo episódio ou em algum outro vídeo, só comentar aqui, beleza? Fala, Lari, fala um pouquinho mais sobre as cartas de Theo, quem sabe ler alguns trechos. Deixem aí na caixinha de comentário, beleza? Já a relação com a sua mãe, Ana, foi marcada por preocupações com a saúde mental de Vincent. Uma sombra pairava sobre as conquistas artísticas dele. E claro, também não é de menos, nós podemos dizer que o início da loucura de Vincent se dá na própria relação familiar, principalmente com a sua mãe. É sempre a mãe, né? Nascido de pais de classe média, o Vincent era o irmão mais velho, ele tinha 3 irmãs e 2 irmãos, e apesar de ser o mais velho, Vincent não era o primogênito, e é aí que as coisas ficam um pouquinho mais sinistras. O irmão mais velho de Vincent nascera morto e Vincent herdara o mesmo nome que o irmão falecido. É ruim, mas tem mais. Em um trecho do livro As Mulheres de Van Gogh, logo no primeiro capítulo, intitulado O Irmão Substituto, tem um trecho que diz o seguinte, eu vou ler para vocês, eu até separei aqui. Para aumentar a confusão e a dor emocional da infância de Vincent, havia o fato angustiante de que o Vincent morto jazia no cemitério adjacente ao jardim da família, de modo que, diariamente, o Vincent vivo podia ver a lápide inscrita com o seu nome e a sua data de nascimento. Tem esse detalhe, tá, galera? Não bastava ter o mesmo nome do irmão morto. Ele nasceu no mesmo dia. Bizarro. Pior ainda, talvez era o ritual doloroso do luto que sua mãe estabelecera. Todos os domingos, ela o levava pela mão para visitar o túmulo do menino morto, que decorava com flores. A lápide tornou-se um lembrete constante para Vincent daquilo que ele não era, o Vincent perfeito, e pode ter até fomentado a percepção de que a mãe o considerava morto. Haveria algo mais terrível para uma criança em desenvolvimento suportar? Imagina a cabeça desse Van Goghinho. Tem um outro trecho aqui muito interessante. Eu vou ler esses trechos para vocês. São curtinhos, mas esses trechos basicamente resumem as relações de Vincent dali para frente. Os seus amores e a sua loucura, assim como diz o livro. Esse ponto na infância, essa relação com a mãe, essa busca incessante por reconhecimento, se dá nessa fase. Vincent descreveu sua infância como triste, fria e estéril. Escreveu que sua mãe não o amava o suficiente e que Theo era o único que a confortava e o único que ele considerava digno de ser confortado por ela. A tragédia de Vincent é que ele foi esmagado sob a força que o irmão morto exercia sobre ele e não era livre para tornar-se ele mesmo. Vincent nunca conseguiu ser suficientemente bom por seus próprios méritos e sempre sentiu que havia em si algo de errado, que não podia ser identificado. Um segundo grande problema é que, em seus verdes anos, ele desenvolveu um anseio irrealizável por aquele tipo de amor incondicional e ilimitado que só uma mãe poderia dar. E, para finalizar, tem um terceiro ponto, decorria de seu desejo irrealizável de amor incondicional. Rejeitado continuamente, Vincent tentava lidar com a raiva que sentia sempre que era ameaçado de abandono. Ele queimou a mão sobre uma chama, decepou a orelha e deu um tiro no próprio estômago. Tudo isso depois da ira provocada pela rejeição de pessoas que amava. Poderia encerrar aqui o episódio.
As relações de Van Gogh foram marcadas por uma complexidade única, muitas vezes oscilando entre uma paixão avassaladora e os desafios emocionais que ele enfrentava. Mas duas figuras se destacam nesse cenário de turbulência, a Agostina Sagatori e a Sienne. Agostina era uma dona de um café em Paris e foi uma figura central em sua vida por um período. A sua paixão por ela transparece em obras como O Retrato de Agostina Sagatori, No Café do Tamborim. A intensidade emocional desses momentos se manifestam na escolha vibrante de cores e na energia pulsante de cada traço. Por outro lado, a Sienne, uma mulher da vida, grávida, que Van Gogh escolheu em sua vida, proporcionou um olhar mais sombrio e melancólico sobre as suas obras. Essas relações tumultuadas, embora complicadas, contribuíram significativamente para a evolução artística de Vincent. Ao analisar pinturas como Quarto em Arles e Autorretrato com a Orelha Cortada, somos confrontados com os desdobramentos trágicos da sua jornada pessoal. A escolha de cores e as linhas tortuosas refletem a agitação interna de um homem apaixonado, mas frequentemente atormentados pelas complexidades do amor. Em A Noite Estrelada, uma obra-prima que ecoa a angústia e a solidão, cada traço parece contar a história dos amores que escaparam dos alcances de Van Gogh. A espiral das estrelas, imersa na noite escura, é uma representação simbólica das emoções turbulentas que assombraram o artista. Outro período crucial na vida de Van Gogh é a sua estadia em Arles. Nesse período, ele desenvolve uma intensa relação com o renomado pintor, o Paul Gauguin. Essa relação, ao mesmo tempo colaborativa e tumultuada, deixou marcas profundas na vida e nas obras de ambos os artistas. A amizade entre os dois era como um fogo ardente. Ambos os artistas tinham personalidades intensas, que, claro, levou a confrontos calorosos e, ao mesmo tempo, a colaborações criativas, notáveis. Além disso, as cartas trocadas entre Gauguin e Van Gogh revelam uma profundidade de emoções e influências mútuas em seus estilos. Mas, nem tudo é perfeito, essa amizade intensa atingiu um ponto de ruptura muito crítico. O episódio notório em que o Van Gogh decepa parte da sua própria orelha foi durante um desses conflitos com o Gauguin. Inclusive, tem rumores por aí que diz que foi o próprio Gauguin que decepou a orelha do Van Gogh com uma espada. Após esse episódio, Van Gogh passou um tempo em um hospital psiquiátrico. No entanto, a tragédia persistiu quando, em 29 de julho de 1890, aos 37 anos, ele faleceu de uma ferida de bala auto-infligida. A natureza exata desses eventos finais permanece um mistério envolto na complexidade da mente de Van Gogh e nas circunstâncias da sua morte. Convido todos os ouvintes a continuar explorando a vida de Van Gogh através da leitura do livro As Mulheres de Van Gogh, de Derek Fell, que eu mostrei para vocês. Lá no site do Quero Que Eu Desenhe tem uma resenha sobre ele. Basta acessar queroqueeudesenhe.com.br/blog. Além disso, eu vou disponibilizar um link para compra caso vocês tenham interesse. Esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deem aquela dedada gostosa no sininho, ativem as notificações e inscrevam-se no canal. E assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Além disso, para que esse conteúdo continue chegando a vocês semanalmente de forma livre, free, premium nem tanto, né? Mas independente, peço que você seja um apoiador deste podcast. Lembrando que ele é feito de forma totalmente independente e custa tempo e dedicação da designer aqui que vos fala. Obrigada por me acompanharem nessa exploração e se vocês tiverem perguntas, insight ou sugestões para futuros episódios, não hesitem em comentar, em compartilhar comigo, colocar na caixinha, no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim, onde vocês acharem melhor. O meu propósito aqui é continuar compartilhando histórias que inspiram, questionam e transformam. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?